Obviamente, a patologia, a gente vai dividir a patologia aqui didaticamente em patologia geral e patologia de órgãos e sistemas. É como vocês vão ter na faculdade. A patologia geral é dividida em 4 grandes blocos ou grupos de doença. O Pepino vai falar para vocês que é muito simples. Se resume a patologia em poucas coisas, do tipo, ou é bola, ou é buraco, ou entope. Faz todo sentido. É simplório, mas faz todo sentido. Toda vez que eu tenho alteração celular, morte celular, adaptação ou inflamação, em geral eu estou destruindo coisas. E pode dar buraco. Quando eu tenho distúrbios vasculares, um dos mais importantes distúrbios vasculares são as tromboses e embolias, que entope. E as neoplasias, tirando aquelas que são muito difusas, em geral da bola, né? Então a gente divide mais ou menos nesses grandes grupos. Por quê? Porque esses grandes grupos são as bases de todas as doenças. Se você pensar, fala qualquer doença, a gente encaixa aqui. Pneumonia, está aqui. Câncer de qualquer coisa, está aqui. Tromboembolismo pulmonar, está aqui. Hepatite aguda e crônica, está aqui. Infarto do miocárdio, tem um pouco aqui e um pouco aqui. Né? Isso aqui é o que causa, está nas fases iniciais, mas depois você tem lesão celular especificamente. Então você vai pegando cada um desses elementos e conectando um ao outro, ele vai criando aí uma interligação entre esses diversos elementos. E todos esses elementos podem ser aplicados depois na patologia de órgãos e sistemas. Então, ano que vem, no terceiro ano, a Marisa vai dar aula no curso de patologia pulmonar para vocês e explicar quais são as particularidades desses processos no pulmão. O Venâncio vai falar disso no fígado, a Filomena no trato genital feminino, a Leia no sistema nervoso e assim por diante. Tá? Por isso que essa é uma base importante para vocês. Agora, a patologia não... Vocês vão estar muito acostumados a ver os patologistas ensinando patologia para vocês. Mas a maior parte dos patologistas não vive só o meio acadêmico. Né? A patologia tem uma interface clínica, uma interface médica muito grande. Então, além da gente ser a base de integração do conhecimento, a gente tem um papel assistencial que é relevante, embora não seja dos maiores holofortes, porque a gente serve muito de apoio aos clínicos, cirurgiões e etc. Se a gente for dividir em áreas de atuação, essa é uma divisão mais simplória, mas que acaba facilitando a compreensão, a gente pode dizer que a gente tem a autópsia, que tem algumas grandes vantagens, a gente vai discutir daqui a pouquinho. Uma das principais dessas vantagens é você ter uma visão integral do indivíduo. Você está examinando todos os órgãos e sistemas dele, com a comparação com as informações clínicas. A gente tem a patologia cirúrgica, que é aquela que a gente faz nos hospitais normalmente, biópsias, peças cirúrgicas, produtos de quaisquer cirurgias, e que a gente vai examinar e dar um diagnóstico em cima daquilo. Dizer, é benigno ou é maligno? Se for um quadro neoplásico, né? Se é neoplasia ou não, se é uma inflamação, que tipo de inflamação que é, se tem um micro-organismo, que tipo de micro-organismo tem ali, tá? A citopatologia, de uma forma análoga, ela também funciona muito no dia a dia da prática médica, porque ela ajuda o diagnóstico e a conduta. Então, ela é menos específica, óbvio que eu não vou ficar vendo o tecido como um todo. Eu pego algumas células e eu olho a característica das células. Mas, às vezes, isso é muito útil. Quem gosta muito de citopatologia são os endocrinologistas e os cirurgiões de cabeça e pescoço. Tá? Imaginem vocês, cirurgiões de cabeça e pescoço, recebem um paciente com um nódulo de 3,5 cm na tireoide. Tá? Faz o quê? Opera, arranca a tireoide do nego. Né? Por quê? Porque neoplasia de tireoide nem sempre produz hormônio, então não adianta você só dosar hormônio para saber se aquilo é neoplásico ou não. Às vezes tem situações em que um nódulo produz hormônio e não é neoplásico, e tem neoplasias que não produzem hormônio, então não adianta. Você vai entrar lá e arrancar a tireoide do nego? Tem cirurgião que adoraria fazer isso, né? Oba, vamos operar, mas
calma, né? As primeiras coisas primeiro, vamos cuidar do paciente. Não vamos sair arrancando tireoide, você vai ter que repor hormônio nesse caso o resto da vida. Então vamos fazer uma biópsia. Você vai abrir o pescoço do cara, para arrancar um naco de tireoide, você já está com tudo aberto, se bobear já arranca tudo ali mesmo. Para não fazer nenhuma dessas coisas invasivas, em geral o que o cara faz um ultrassom, pega uma agulha e faz uma punção aspirativa, chupa um pouco de célula lá, uma série de patologistas fazem isso, você vai lá e olha aquilo e diz, olha, isso aqui é benigno, ou isso aqui é maligno, olha, não dá para saber, vai ter que operar mesmo. Mas nessa, você já evitou a cirurgia em 30% a 40% dos pacientes. Tá? Então, você consegue ferramentas menos invasivas para dar diagnóstico. E uma última área importante, que é a patologia forense, que no Brasil está muito ligada à medicina legal, né? Os CSIs da vida. Para fazer esses diagnósticos, né, o patologista ajuda o clínico e o cirurgião basicamente dando informações que permitam fechar o diagnóstico, que permitam indicar adequadamente a terapêutica e que permitam, em algumas situações, estudar a possibilidade de terapia-alvo induzida. Tá? Quer dizer, um medicamento, não um medicamento que atue num processo como um todo, mas que eu tenha certeza que funcione especificamente em uma etapa do processo naquele paciente. Isso é usado muito em tratamento para neoplasias, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente e ao longo do curso. Que ferramentas o patologista usa? Eu separei só algumas que são as importantes para dar uma ideia para vocês dessa integração. Primeiro é o HE, a nossa boa e velha lâmina corada com hematoxilina e eosina. Ela nos dá informações estruturais muito boas. Eu vejo núcleo, eu vejo citoplasma, então eu consigo saber se aquilo é uma doença inflamatória, na maioria das vezes, se aquilo é uma neoplasia, se aquilo é uma obstrução vascular, uma lesão vascular. A maioria dos diagnósticos a gente faz com o HE, só com a avaliação da estrutura geral. Mas, em algumas situações, isso não é possível. Vou voltar ao nosso exemplo inicial lá da discinesia ciliar. Não dá para eu ver a discinesia ciliar só com HE, então eu vou fazer uma combinação de elementos. Eu vou pegar um pedaço dessa traqueia, a parte que está lá perto dos cílios, e vou fazer uma microscopia eletrônica. Mas não podia fazer a microscopia eletrônica direto? De um naco desse tamanho? O corte da microscopia eletrônica, em geral, é de 0,5 milímetro. Se eu for fazer microscopia eletrônica disso aqui, eu vou ficar 5 dias olhando microscopia eletrônica. Não dá. Então, a gente usa o HE, seleciona a área que a gente quer no HE e aí você faz a microscopia eletrônica. Então, essas todas são ferramentas complementares. E aí eu vejo ultraestrutura, posso fazer uma avaliação quantitativa e qualitativa, por exemplo, um percentual de cílios que tem aqueles túbulos alterados, e aí eu consigo fechar ou não o diagnóstico. Tá? Uma outra situação são as colorações histoquímicas, que parecem o HE, é uma reação química, como o HE de coloração, só que em vez dela corar núcleo e citoplasma em roxo e rosa, ela cora substâncias diferentes de cores diferentes. Tá? Ela dá uma identificação grosseira de proteínas e alguns outros componentes e micro-organismos, mas ela é grosseira. Então, eu consigo, por exemplo, usar o tricâmico de Masson ou o Picrocílios para identificar colágeno. Mas eu não consigo separar o que é colágeno 1, o que é colágeno 3, nada disso. Tá? Às vezes isso não é importante. Se não é importante, está ótimo. Então eu posso usar a histoquímica. Uma outra coisa que a gente faz para procurar bacilo de tuberculose, por exemplo, a gente usa muito isso, a coloração de Ziehl-Nielsen, né? Me permite ver, por exemplo, num lavado broncoalveolar ou numa biópsia de pulmão, se aquele indivíduo está ou não infectado pelo bacilo da tuberculose. Tá? Me permite ver, por exemplo, se o indivíduo tem ou não cirrose, se ele tem traves conjuntivas separando os lóbulos hepáticos, tá? Ou fazendo pontes nos lóbulos hepáticos, uma cicatrização hepática. Agora, tem situações em que eu preciso ir um pouco mais fundo. Por exemplo, eu peguei o HE, olhei o HE,
e lá tinha uma neoplasia. Tinha cara de maligno, umas células feias, horrorócitos, a gente vai discutir isso no segundo semestre. E os horrorócitos estavam lá e formavam umas coisas que pareciam umas glândulas. Aí eu vou virar para vocês tiraram esse pedacinho do fígado, tá? Tinha uma bola lá, vocês tiraram um pedaço dessa bola, mandaram para mim, eu viro e falo para vocês, isso aqui é um adenocarcinoma. Significa uma neoplasia maligna que forma glândula, que é o que eu consigo ver no HE. Tudo bem para vocês? Vocês ficam satisfeitos com isso? O que vocês acham? Depende. A resposta é depende. Se eu falar para vocês que esse indivíduo tem um câncer de pulmão, uma bola no pulmão de 20 centímetros, 10, vai, e tem uma bolota de 3 centímetros no fígado, e eu falo que é um adenocarcinoma, a primeira coisa que eu vou pensar como clínico, até eu como patologista, é, isso deve ser um câncer de pulmão que deu uma metástase para o fígado. E se não for? Então, tem situações em que é fácil, essa é uma situação fácil, você consegue ver um tumor primário claramente identificado e tal. Agora imagina que o cara tem bolas de 3 centímetros espalhadas pelo corpo inteiro. Da onde veio o primário? O começo. Você vai falar, não importa. Importa. Importa porque mesmo que o cara esteja numa situação tão avançada que ele seja inoperável, se eu for fazer quimioterapia, o esquema de quimioterapia depende da origem do tumor. Se ele responde à quimioterapia ou à radioterapia, preferencialmente, depende da origem do tumor. Então não adianta eu só dizer que isso aqui é um carcinoma e ponto. Nesse caso, eu preciso dizer de onde é esse negócio. E aí, como que eu faço isso? O jeito é muito inteligente. Os tecidos, órgãos diferentes produzem proteínas diferentes, expressam proteínas diferentes. E eu posso estudar proteínas específicas. Não consigo fazer isso com histoquímica, mas consigo fazer com imunohistoquímica. O que eu faço? Eu acho que isso aqui é um tumor de pulmão. Então eu vou pegar um anticorpo contra uma proteína que eu sei que é expressa no pulmão, preferencialmente. Ou só no pulmão, de preferência. Pego esse anticorpo, boto umas outras coisinhas dele para ficar colorido. Quando ele se ligar, vocês vão estudar isso um pouco mais para frente, e aí eu boto esses anticorpos lá para ver se eles reagem. E se naquele tumor tiver a proteína, se ele for uma neoplasia de pulmão e expressar a proteína, ele vai grudar. E a hora que ele grudar, eu vou ver isso colorido e vou dizer, beleza, é um adenocarcinoma de pulmão. E os clínicos e os cirurgiões vão ficar mais felizes porque eles vão poder tratar um pouco melhor esse paciente. Sempre dá certo? Não, às vezes não dá. Às vezes o tumor é tão horrorócito, que ele até perde a capacidade de expressar as proteínas de origem dele. Bom, aí a gente já está com quadros mais avançados, quadros graves, em que você tem uma dificuldade de determinar a linhagem celular. Aí provavelmente a sua proposta terapêutica vai ser mais abrangente, vai ter mais efeito colateral, mas é o que se tem. Tá? Então, e aí você vai falar assim, aonde eu vou fazer essa imunistoquímica? Olha, eu vou pegar o HE, vou definir qual é o tipo de tumor, vou pegar a área que eu acho que tem mais características para eu identificar aquela proteína e vou fazer a reação imunistoquímica em cima dela. Tá? Então eu posso usar isso para definir, por exemplo, o tipo ou origem do câncer. Eu posso usar isso para outras coisas. Tipo, tem um medicamento novo que inibe o receptor de estrógeno na mama. Porque a gente sabe que câncer de mama está muito associado à presença a proliferação associada ao estrogênio. Você tem muito estrogênio, isso dá um pico nos cânceres de mama. Tem um efeito sinérgico. Um jeito bom de fazer isso, o que é? Bloquear o receptor de estrógeno. Tem pacientes que têm neoplasia de mama e que tem uma mutação nesse receptor. Esse receptor é hiperativo. Né? Para esses casos, se eu usar essa terapêutica,
a paciente tem uma redução drástica do crescimento tumoral, porque ele não consegue mais responder ao principal estímulo, que era ter um receptor hiperativo. Se essa paciente não tem mutação, esse medicamento não vai ter interferência nenhuma. Quer dizer, se esse tumor não tem o receptor, o meio de crescimento dele não é o receptor hiperexpresso ou hiperativo, ela não vai se beneficiar de forma nenhuma desse tratamento. Isso é importante? Muito. Esses tratamentos são caríssimos e tem, de novo, efeitos colaterais. Se é para usar, vamos usar onde dá certo. Como que eu sei se ela tem receptor mutado? Faz um anticorpo contra o receptor mutado, incuba com o tecido e vê. Se ele estiver muito positivo, dependendo da quantidade de positividade aonde que ele está, eu posso dizer, olha, em 30% dessas células eu tenho receptor, expressão de receptores anômalos, hiperativos, então talvez ela tenha uma boa resposta à terapêutica hormonal, a hormonioterapia nesse caso, que é um antagonista do hormônio, né? Um similar ao hormônio que se liga permanentemente com o receptor. Tá? Agora, tem outras situações, eu posso ir ainda mais fundo. Conforme o desenvolvimento tecnológico vai vindo, a patologia tem que acompanhar e a forma de detecção de doenças tem que ser mais efetiva. E a gente usa mecanismos de patologia molecular. Por exemplo, eu posso identificar uma mutação específica que está associada com um prognóstico melhor de um determinado tumor. Ou a ausência de um determinado gene que codifique para uma proteção ou para uma maior resposta do indivíduo à quimioterapia ou radioterapia. Além disso, eu posso identificar elementos que são alvos da terapêutica-alvo, né? Dessa mesma forma que a hormonioterapia, por exemplo. Eu quero ver se o indivíduo tem uma mutação naquele gene, porque se ele tiver, eu posso usar esse medicamento, porque esse medicamento vai interagir com a proteína mutada. Se ele não tiver, não tem jeito. Como que eu faço isso? Eu pego aquele tecido, aquele tumor, a área de tumor, diferente das outras técnicas, eu não olho isso no microscópio para ver coloridinho ou de qualquer jeito, eu faço um homogenado desse negócio e vou fazer o quê? PCR, para identificar o RNA, ou o Western blot, para identificar a proteína. Tá? Eu acho que vocês viram isso no passado, certo? Serve para alguma coisa. Óbvio que vocês não precisam saber fazer o Western blot, fazer PCR. Mas é interessante vocês entenderem que isso existe para saber que, quando vocês forem falar para um paciente, olha, o paciente vai chegar com o resultado, o Western blot mostrou tal coisa. Que cazzo é o Western blot? Para que isso serve? Bom, serve para identificar essas proteínas específicas que a gente está procurando para ver se o senhor responde ou não a esse tratamento que a gente vai fazer. Tá?